Esse é o primeiro videocast do Sertão dos Inhamuns e hoje com um convidado muito especial, Guilherme. Ele vai falar um pouco sobre como é atuar e viver na área da educação e como o nosso conceito filosófico do videocast se encaixa nessa possibilidade de atuação funcional no mundo, né, Guilherme? Eu falo funcional porque ah, quantas desgraças poderiam ser evitadas se a gente pensa na função da educação, na promoção da paz, na promoção de uma qualidade de vida, no desenvolvimento de tecnologias, e isso é algo maravilhoso para qualquer tipo de sociedade. O Se Enxerga, ele é um videocast contemplado, né, numa lei federal e de atuação municipal. Então, você foi uma das pessoas selecionadas como alguém que, na nossa visão, tem um destaque na sua atuação, tá? Tanto na atuação da educação, quanto na atuação cultural, quanto na atuação da espiritualidade. Então, para quem não sabe, o Guilherme é professor, mestrando, ele foi responsável por um projeto lindo na nossa cidade, né? O Miolo de Pote, na educação infantil. E assim, Guilherme, eu acompanho um pouco de longe essa sua atuação e eu quero lhe dizer que ela foi muito marcante para mim, porque a qualidade do que vocês proporcionaram para aquelas crianças, a forma como isso foi veiculado no município, principalmente na atuação da junção, né, da arte com a educação, isso é uma coisa maravilhosa. O Se Enxerga, Guilherme, ele tem o propósito de mostrar o que as pessoas conseguem ver dentro delas para alcançarem os objetivos, para alcançarem a posição, para alcançarem o destaque social que elas têm. Então, ele é um podcast que tem um viés filosófico, né, baseado nesse carinha aqui, ó, Christophe Dejoux. Christophe Dejoux é um psiquiatra psicanalista francês que ficou famoso no mundo todo por estudar o impacto do trabalho na nossa mente. Ele percebeu que muita gente sofre calada por causa da pressão, do medo, das cobranças, das estruturas de trabalho e com isso percebeu que precisava de um novo olhar sobre como ajudar as pessoas a terem um sentido para o que elas fazem. Dar autonomia para que as pessoas não adoeçam dentro do trabalho. Enxergar o potencial e a luz que cada um tem, inclusive de criar estratégias para evitar esse sofrimento. Com isso, ele criticou as empresas que queriam silenciar as pessoas e defendeu que todo trabalho precisa ser digno, humano, tem que ter sentido. E, de certa forma, isso é até curativo. O trabalho pode curar ou adoecer. Então, da próxima vez que você começar a pensar sobre o mundo do trabalho, lembra, o que você faz importa. E como você tem essas condições para fazer, importa também. O Se Enxerga, ele tem o objetivo de mostrar a luz que cada entrevistado tem, o potencial que cada entrevistado tem para se destacar na nossa sociedade. Ele cria uma corrente de trabalho, né, dentro da psicologia do trabalho, dentro da filosofia, onde ele começa a estudar o que deu certo para, a partir disso, você utilizar essas ferramentas na própria comunidade. Então, vocês, convidados do Se Enxerga, são pessoas que têm algo diferente para nós. E nós queremos mostrar isso, colocar luz sobre isso e replicar, né, através dos vídeos, dos cortes, uma palestra para os adolescentes, replicar para as novas gerações. E muitas vezes a gente olha para elas e elas estão assim, não sei o que eu faço da minha vida. Engraçado, a geração que mais tem conhecimento à disposição está um pouco perdida. E esse conteúdo tem esse objetivo. Então, oficialmente, seja bem-vindo. E agora eu passo a palavra para você.
Obrigado, Lucas. É um prazer fazer parte do projeto, né? Ser um dos convidados. Vou começar fazendo minha audiodescrição, né? Eu sou um homem cis, branco, de cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos e uso um óculos arredondado. Estou usando uma camiseta roxa, né? Para que todos possam visualizar melhor quem sou eu. Partindo disso, né? De transformar, de se enxergar. Eu acredito que isso devia ser um exercício diário, de nós nos entendermos, de nos colocarmos como seres no mundo, né? Seres que vieram para deixar alguma contribuição, né? E partindo disso aí, a gente adoece quando a gente não se conhece, não conhece o nosso potencial. Isso são algumas crenças minhas, né? Para início de conversa. Quando a gente vai se conhecendo, a gente vai conseguindo externalizar, vai conseguindo mostrar ao mundo quem nós somos, o que nós viemos fazer, a gente vai ficando satisfeito, vai criando uma autossatisfação, né? E aí a gente vai, além de nos melhorar, melhorando aquilo que está ao nosso redor e vai dando oportunidades para que outras pessoas também possam fazer esse exercício, né? É um exercício diário. Então, a proposta, a filosofia do projeto é muito bacana porque instiga justamente isso, né? Você se enxergar, né? E, e até um dito que a gente diz muito, né? E se enxerga, menino. Quem é você? Se enxerga. Então, é de a gente olhar mesmo, se olhar com carinho, com atenção, né? Reconhecer não muito da nossa luz, porque nós todos temos, mas muitas nossas sombras, né? E o que é que nós vamos fazer com elas? E quando a gente conhece as nossas sombras, a gente percebe que é humano, a gente percebe que o outro também pode ter essas sombras, e a gente pode criar oportunidades, pode criar meios para que essas sombras possam ser dissolvidas, né? E aí, dentro da minha área, hoje, a educação, ela que tem esse impulso, essa válvula transformadora de fazer com que as pessoas enxerguem, se olhem e acreditem no seu potencial, né? Então, acredito muito nisso de, de um exercício diário, de se olhar, de se entender e de buscar o seu melhor. Guilherme, dentro da sua visão, né, e com uma visão muito bonita, capacidade de enxergar a sombra e saber o que a gente vai fazer com ela, o que é para você a habilidade de se enxergar? Né? Quando uma pessoa é capaz de se enxergar, o que isso representa para você? Bom, representa que eu sei qual é o meu lugar, de onde venho, quais são as minhas potencialidades e o que é que eu posso fazer a partir dali, né? De não deixar que me define. Eu falo isso baseado muito no meu processo de formação enquanto pessoa. E aí, claro que entra o profissional e entra tudo, né? Eu sempre morei numa comunidade no bairro periférico da cidade. Então, eu tinha tudo para não dar certo, vamos dizer assim, né? Como diziam, como a sociedade acaba colocando, que a gente Você, jovem que está nos ouvindo agora, né? Nós estamos aqui em três. A nossa plateia, o nosso convidado especial, Guilherme, e o apresentador Lucas. Então, você que está nos ouvindo, presta atenção nisso. E, de repente, você também está se sentindo assim, da onde você está agora. E aí a gente se vê muito sem oportunidades, né? Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estar em convivência com a arte, com a cultura, só que isso
demorou a chegar, né? Demorou a chegar até a mim e, e muitas vezes no processo a gente vai se sentindo perdido, né? A gente vai se sentindo que não é para mim, a minha vida é essa, eu vou ter que seguir aquilo que foi dos meus pais, que foi dos meus tios, que foi dos meus irmãos, e eu não vou conseguir furar a bolha, né? Não vou conseguir sair ali daquele ciclo. E acredito que a habilidade de se enxergar que você tem o potencial e de correr atrás junto daquilo, né? De uma forma de você minimamente conhecer, de se expressar, de se inserir dentro dos grupos, vai, vai mostrando que não, é possível. É possível. Como é que eu quero dizer isso? Como era, como eu falei, né, um bairro periférico, tudo acontece no centro. Embora seja uma cidade pequena, o centro é distante. O centro é inacessível. Era inacessível muitas vezes. Então, tudo ocorria, acontecia ali no centro. E eu precisava chegar nisso. Eu precisava porque eu me via com determinadas habilidades, né? E eu queria expressar aquilo, mas eu precisava chegar. E muitas vezes a gente é barrado no processo. É barrado no processo como? Ah, você é de bairro tal, não vai conseguir, não vai chegar. Ah, você tem condição social tal, não vai conseguir, ninguém vai gostar. Ah, sua sexualidade não encaixa muito aqui no que a gente quer, você vai ser a piada, você vai ser a alegoria, a parte engraçada do negócio, não vai conseguir, né? E aí a gente vai buscando, né, com essa habilidade de dizer, não, eu vou conseguir, mas eu não vou conseguir de uma maneira rasa, né? De uma maneira, como é que eu poderia dizer? De uma maneira que seja só imagem. Eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero mostrar de que forma eu venho fazendo e vou me inserindo dentro desse grupo, né? Vou me aproximando. Então, essa habilidade vem junto com a resignação, que eu acho que é importante nesse processo. Claro que quando a gente está falando de jovem, né? Eu, Guilherme, Eu acho que jovem, resignação é uma palavra que a gente vai muito ter que difícil. explicar. Eu estou falando de Guilherme de 12 anos, 13 anos, 14 anos de idade, né? É claro que eu não tinha ainda todas essas habilidades desenvolvidas, mas eu tinha um norte para onde seguir, né? Eu tinha um norte de onde eu queria chegar e como eu queria estar. Do que você está me contando, né? Ah, Pelo que eu pude entender, se enxergar foi para você reconhecer quem você é, sim, foi para você reconhecer onde você estava, sim, onde não te cabia sim, e aonde você deseja estar. sim, E isso fez toda a diferença para você não adoecer como colegas adoeceram, para você não desistir como pessoas desistiram, existiram, né? exatamente. Quando a gente é jovem, com 12, 13 anos, a gente não sabe o que é resignação, o que é foco, o que é planejamento, né? Então é muito difícil. Você que está aí ouvindo a gente, é muito difícil. Mas tem pessoas que já têm essa sementinha no coração, na mente, no Amém. espírito. E é justamente aí onde eu quero chegar, para não deixar essa semente ser enterrada e ela não nascer, né? Virar barro, virar pedra em cima dessa semente e ela não brotar. E acredito que deve haver um movimento, e aí eu acredito que a educação tem esse papel, é justamente isso, esse poder transformador, para não deixar com que essa semente apodreça, Esse né? Que ela potencial não se não se desenvolva. desenvolva. Exatamente. Então, é justamente aí. Foi a educação que me trouxe até onde eu estou hoje, e é através dela que busco procuro meios para que outros também possam chegar, para que outros aí, fazendo paralelo com o que eu vinha falando, para que outros possam se enxergar enquanto
pessoas, enquanto artistas, enquanto profissionais, e eu acredito muito que isso começa lá na infância. Mas, para além disso, é muito do fazer, do se experimentar, do colocar a mão na massa e ir apreciando o processo, né? A gente busca mostrar, fazer com que a educação seja um processo em que você vá se descobrindo, vá descobrindo as suas potencialidades, vá começando a se enxergar o que é que eu consigo, por onde é que eu consigo, o que eu gosto mais, o que eu menos gosto, né? Ou não gosto, né? O que é que eu quero. E aí é, é, é nessa potencialidade, nessa habilidade que reside o ser que a gente vai se transformando, o que a gente vai se tornando. Muitas vezes, no período da adolescência, da pré-adolescência, da juventude, isso vem embalado num sentimento chamado inconformidade. Então, de repente, quem está nos ouvindo está se sentindo triste, né, por não estar realizando o que gosta. De repente está sentindo que ele não é daquele lugar, ele não comunga com aqueles comportamentos, com aquela cultura, né, que ele é um estranho no ninho e não está nada errado. Todo mundo pode ser um estranho no ninho. A questão é, tem pessoas que pegam isso e se transformam em viciados. Tem pessoas que pegam isso e se transformam em pessoas conformadas, né? Repetindo o padrão, o processo, e matam essa semente dentro dela. Pegam aquele potencial, e aí você definiu muito bem, Guilherme, as pessoas que não se enxergam. E não se enxergar é realmente não ver esse potencial. Porque tristeza todo mundo vai sentir. Fracasso, decepção, todo mundo vai ter. Agora, há aqueles que, apesar disso, persistem. E eu quero que você me conte um pouquinho a história do miolo de pote, porque isso conversa muito com o miolo de pote. Eu acredito que a miolo de pote é justamente uma síntese de tudo isso que eu estou falando, né? Eu vou falando aqui, vou me lembrando da minha infância, quando eu falo que eu tinha que sair da para ir para o centro. Foi o meu primeiro curso de teatro, eu queria me experimentar em outros lugares, eu queria me colocar à prova em outras áreas, e aí com 13 anos eu fui fazer o meu primeiro curso de teatro, que foi no Cine União, em Itauá, na época, né? Então era muito difícil, porque era 8 horas da noite, né? Já era tarde para mim, para eu descer para o centro todos os dias, e era a única oportunidade nessa área que tinha chegado até o momento, né? Nessa área que eu queria me experimentar. Então eu junto com alguns amigos a gente vinha, fazia esse curso e ficou por ali, né? A gente foi se aproximando do mundo da arte, a gente, eu acho que das maiores possibilidades da arte é o da cura, né? Então ela foi me curando, foi me atravessando por um caminho que foi me trazendo luz e foi me mostrando, foi me fazendo eu me enxergar, né? A arte foi dizendo, não, Guilherme, é possível você estudar, que para mim era uma coisa irreal, né? Estudar, eu sabia que eu ia concluir até determinado ano, depois eu iria parar. A arte foi me mostrando que era possível eu treinar outras habilidades, era possível eu conviver com outras pessoas, era possível acessar outros ambientes. Então, dentro disso, eu fui carregando junto comigo, né? Participei e participo ainda hoje, acompanho a Companhia Artes Cênicas de Teatro, e foi justamente lá que veio essa transformação, que veio essa percepção de quem eu sou, que me deu a vontade, junto com os meus amigos, né, que também foram se chegando e também foram passando pelo mesmo processo que eu, foram se reconhecendo,
foram acreditando em si, e aí a gente juntou e disse, não, nós vamos fazer, porque é preciso cuidar disso desde a infância. Muitos adolescentes querem fazer um curso de teatro, né, mas não sabem como chegar, não sabem onde chegar. Ou se chega, se sente despreparado, não tem ainda a timidez, né, a vergonha de se prender, de se expor ao ridículo, que a arte permite muito isso, a gente se expor ao ridículo, de a gente se ver justamente como humano quando a gente se expõe ao ridículo. A gente mostra as nossas fraquezas, mostra o que a gente sabe, o que a gente não sabe, e a gente precisa cuidar disso desde a infância, porque também esse adolescente chega muito na criatividade. Hoje, com o fenômeno do celular, da internet, cada vez mais acessível nas nossas mãos o tempo todo, isso vai podando, né, a nossa criação. A gente a nossa mente criativa que nós temos está sendo transformada por coisas rápidas aqui no celular, Superficiais. superficiais, Isso é interessantíssimo que você não, está falando. e não deixando a gente se aprofundar. E aí, enxergando isso, eu disse, a gente precisa cuidar disso desde a infância, porque a Miolo vem com o propósito da arte, mas também vem com a proposta do brincar. O que é a miolo? Vem com a proposta do fazer, né? Então, a Miolo de Pote é uma escola de arte voltada para a infância, né? Agora E a gente atende, a gente está parado no momento, mas a gente pretende voltar, é o nosso sonho, né? Manter a Miolo aberta aí por muito e muito tempo. Atende crianças de 6 a 12 anos de idade, né? E a gente trabalha no tripé, que é de uma teórica da arte e educação, que é a Ana May Barbosa, que é do fazer, do contextualizar e do observar. Então, dentro das nossas aulas, né, de arte, voltada para crianças, divididas em eixos que vão desde artes visuais, do cinema, da fotografia, as crianças vão tendo a oportunidade de aprender a olhar, né? Aprender a olhar os detalhes, que é outra coisa que a arte permite. Vão aprendendo a partir disso conhecer, né? Que é o contextualizar, como é que surge determinado movimento, como é que eu posso usar meu corpo para me expressar, para me comunicar enquanto linguagem, até o fazer. E aí é o momento que cria-se, né? As crianças são estimuladas a criar, em base de tudo aquilo que elas vivem no processo, a criar, seja através de qualquer das linguagens trabalhadas, né? Seja através do teatro, seja através da dança, seja através da fotografia. E aí do essa criação do artesanato. artesanato, e aí essa criação vai estar vai ser construída a partir dos sentimentos dela, né? De como é que ela percebeu tudo aquilo, de como é que ela percebeu um tema que foi trabalhado, né? E então a Miolo é esse lugar onde a gente reúne crianças para brincar com elas, né? Também, porque nós aprendemos muito com elas, Brincando. brincando, e se propõe a trazer o encantamento, desde a primeira infância. Trazer o encantamento para que a gente tenha outras possibilidades de acessar a arte, tenha outras possibilidades de acessar a nossa cultura, para que a gente reconheça a nossa cultura, né? Para que a gente conheça quem são as pessoas da nossa cidade, da nossa região, que fazem cultura, de que forma elas fazem, e para que elas possam enxergar esses outros, né, enquanto sujeitos produtores, que não é para a grande massa, muitas vezes, mas que é importante, é o trabalho bonito, e para que elas também possam se descobrir enquanto esses criadores. Nós não temos nenhuma intenção, por exemplo, de criar um artista. Daqui da Miolo de Pote vai sair um grande ator. Não é nossa preocupação. A gente quer que eles passem pelo processo, que eles brinquem com o processo. Se sair, se isso acontecer, ótimo, parabéns. Nós conseguimos para além do que nós planejamos. Mas se não, a gente está satisfeito porque a gente conseguiu fazer com que essas crianças, e posso falar até dos adolescentes, né, que a gente tem outro projeto que é paralelo,
que é a Escola Livre de Teatro, que eles tivessem acesso, né, que eles conhecessem equipamentos culturais, artísticos, que é muito o que a gente faz com a ELT, né, que é a nossa Escola Livre de Teatro. A gente faz esse mesmo processo, eles vão aprendendo com os módulos, o corpo, a entonação de voz, o movimento, e no final eles vão se juntar e montar um espetáculo. E um dos nossos propósitos é que eles coloquem esse espetáculo em cartaz. Né? Se vai durar um mês, 2 meses, não interessa. A gente quer que eles se sintam bem, fazendo, apreciando o processo e que, através disso, eles tenham contato com pessoas que já trabalham na área, né? E que conheçam outros equipamentos culturais do Estado. Então, a gente já levou esses adolescentes para Teatro Zé de Alencar, para Dragão do Mar, para outros equipamentos que fujam e que saiam um pouco aqui da nossa cidade, porque aqui, infelizmente, né, e é a nossa luta diária de que a cultura seja fortalecida, o teatro seja fortalecido, as artes sejam fortalecidas, mas que a gente também saia, possa ver, possa beber de outros fontes. Né? Então, é todo esse movimento que une a arte, a educação, para que haja essa transformação, para que haja esse poder. E aí eu vou sempre lembrar que o nome, né, tenha esse se enxergar, tenha esse movimento de se perceber enquanto sujeito. Então, Guilherme, quando a gente pode parar para pensar na questão de como enxergar esse processo, né, como colocar luz sobre ele, nós vemos uma criança inconformada, um jovem birrento, um jovem que não se rebelde, que não se encaixou em alguns padrões e que de repente se torna um profissional que dá um olhar diferenciado para a cultura, para a educação, que consegue hoje auxiliar crianças e jovens para romperem, curarem também essa bolha, isso é muito legal, principalmente como uma alternativa ao mau uso das mídias, e aí assim, Noam Chomsky, ele fala disso já há muito tempo, do controle da mídia, e a gente pode iniciar lá na época da TV. Porque o que a gente está vivendo hoje é um desdobramento da televisão. Qual a grande situação? Antes eu era estimulado a criar minha brincadeira. Eu era estimulado a criar o meu brinquedo. Eu vejo pessoas falando assim, igual eu, quando era pequeno também fazia, pegava a latinha, fazia a roda do carrinho na caixinha e tal. Quem não viu, procura aí, o Chaves também fez isso nos episódios, né? Mas, a partir de um determinado momento, as crianças foram orientadas a sentarem e esperarem o que ia passar na TV. Esse momento podou muito a criatividade. Até porque os conteúdos, de certa forma, são limitados, editados por outras pessoas, com outras intenções. Então, o Noam Chomsky ele já fala disso há um bom tempo. Né? E hoje, com a questão do celular, eu ampliei meu leque. Então, é como se eu tivesse mais um monte de possibilidades, porém, dentro de uma cultura de superficialidade, dentro de uma cultura assim, de qual é a qualificação do que eu consumo. Então, se eu fosse fazer um comparativo, né, do que eu consumo de mídia com a minha alimentação, será que eu estaria obeso? Será que eu estaria tendo um problema de vesícula por estar comendo coisas inadequadas? Entende? Será que uma gastrite? O que será que eu estaria tendo se eu fosse começar a entender que aquele programa que me induz a sentir raiva, medo, ódio, revolta, que me coloca na fossa, já que aquilo fosse uma comida estragada. Só que como não é físico, né? E aí, assim, lá no RTV, no Lucas Fitzbalo, que está aqui, né? Você vai ter aquele conceito de que a mente é um órgão não físico e que ela se alimenta, ela é nutrida igual os órgãos físicos. Só que nós não fomos ensinados a colocar o filtro, porque filtro não é só para café. Aí me provocou muito isso. Então, Guilherme, eu quero te dizer que eu espero que hoje, ao contar isso,
você se enxergue para quando estiver num momento assim, o que eu fiz na minha vida, num momento reflexivo, para onde eu vou, você olhar e falar, puxa, eu já plantei muita coisa, né? Que só a sua história de vida, de não ter caído aonde outros caíram, de não ter desistido aonde outros desistiram, Sim. isso já é um exemplo. E como é o nome da sua mãe? Eu tenho duas. Aquele que você publicou. Dona Raimunda. Então, um dia eu fiquei muito feliz que eu li uma publicação do Gui, né, quando ele diz o filho da dona Raimunda, hoje é um Eu sei que eu tô mestrando. indo. Então, você hoje está furando muitas bolhas. E aí, às vezes, a gente olha e fala assim, não, mas a gente está atrasado, a gente é velho demais, já passou o nosso tempo. Não, é porque o peso da bolha que você teve que furar, ele foi maior que o das outras pessoas. Então, você se reajustar nesse processo de maturidade, e aí os jovens que estão nos acompanhando aqui vão entender que a inconformidade, a raiva e tal, ele tem que ser pensado num processo de como eu vou utilizar isso ao meu favor, de como eu vou amadurecer isso para eu sair na vantagem. Não é vantagem eu ficar consumindo coisa que me envenena. Não é vantagem eu ficar estimulando uma criatividade superficial, não é vantagem eu estar num polo de educação, às vezes convencional ou clássico limitador. E que isso gera angústia, né? Porque eu tenho um mundo nas minhas mãos, né? Um poder de escolha muito grande, um cardápio de diferentes sentidos, de diferentes âmbitos que me geram angústia no final, porque eu não sei o que escolher. Eu não sei para onde ir, como seguir. Eu vou te fazer uma pergunta agora, uma pergunta simples, mas eu penso que também as pessoas precisam entender que nós não vamos te contar apenas o lado bom da coisa, né? Tem o lado suado da vida, tem o lado difícil da vida, tem o lado amargo da vida, assim como é bom apaixonar-se, assim como é bom abraçar, mas tem a dor de ser rejeitado. Então, o que te desmotivou nesse processo? Conta para nós uma experiência assim, que te desmotivou. Há muitas coisas, porque, como eu falei lá no início, né? Tinha tudo, a sociedade dizia que eu não daria certo, né? As pessoas diziam que eu não Por daria que certo. você não daria Por certo? conta de onde eu vim, de onde eu Aonde é que cheguei, você não se encaixava? aonde eu não me encaixava, É, é, sim, onde eu não me encaixava na sociedade mais alta, né? Que julga saber tudo, controlar tudo, dizer como vai, como é, quem entra, quem sai, como tudo deve ocorrer, né? Quem tem mais dinheiro, né? E isso foi me paralisando muitas vezes, né? Eu tive amigos, hoje são amigos, né, que me confidenciaram, que certa vez diziam, ó, fui aconselhado a não andar com você, porque você é do Bezerra e Souza, né? Como se no Bezerra e Souza fosse um lugar de de pessoas pessoas que desonestas, de pessoas ruins. E não é. Sou muito feliz de ter nascido lá, de ter brincado lá, de ter corrido lá, de ter crescido e tido minhas oportunidades lá, né? Mas isso é um desafio. Você vai ter que engolir muito sapo. Você vai ter que ver e saber lidar com olhos, com olhares distorcidos, com caras fechadas, com pessoas que te muitos julgando. preconceitos. Preconceito. E falando de preconceito em relação à sexualidade, como foi para você furar essa bolha? Foi difícil, porque eu sou uma pessoa preconceituosa, né? Eu costumo dizer que eu me assumi, mas eu ainda não tinha me aceitado por muito tempo, né? Eu não tinha aceitado a minha sexualidade, porque foi vendido que é anormal, né? Que, não, Que é que é feio, feio, que que é vou pro pobre, inferno. E que é aí promíscuo. carrega isso, e carrega um monte de estereótipos, né? Ah, é de bairro tal, sexualidade tal,
macumbeiro, que as pessoas falam sem saber, Oh, meu nordestino. Então Deus. você carrega essa carga Pobre. pobre. Então é um monte de estereótipos que te vão colocando, vão. Como é que com todo esse peso eu posso equiparar aquela pessoa que só recebeu incentivo e fala assim, você está atrasado na sua formação? Sim. E eu Entendo. quero pedir para você deixar para um jovem que agora está passando por algo que você passou, deixa uma palavra para ele em relação à classe social, em relação à sexualidade, em relação. O que que você pode dizer para os adolescentes que estão nos acompanhando, para os jovens que estão nos acompanhando, e de repente agora estão se sentindo como você se sentiu? Procura quem te acolhe. Eu acho que é a principal conselho que eu posso dar. O principal conselho que eu posso dar é procura quem te acolhe, porque terá, né? Se você ainda não está preparado para enfrentar a sua família, e aí eu estou falando de você assumir-se quem tu é, né? E botar os pratos limpos na mesa, não faça isso, né? Ninguém vai obrigar a dizer que as pessoas têm que sair do armário, têm que dizer qual é a sua sexualidade, têm que se colocar para ter a cara batida aí pela sociedade. Mas, se você decidiu fazer isso, se você quer, quer ser você, né? Então, procura quem te acolhe. Eu acho que esse é um dos movimentos mais importantes que você deve fazer. E isso foi o que me fez passar nesses momentos desafiadores, né? Porque eu costumo dizer, minha mãe, Dona Raimunda, minha genitora, Regina, tenho elas. Elas se foram, mas eu encontrei muitas outras pessoas, muitas outras mulheres que me acolheram nesse processo, né? Então, lá na universidade, se eu não tivesse tido mulheres que me acolheram, pessoas que me acolheram, eu não tinha conseguido, né? Então, eu fui procurar essas que me acolheram. Quando eu chego no centro espírita, eu precisei de alguém para me acolher, porque é o mais importante de tudo, você se sentir acolhido, porque aí você vai se sentir fortalecido e vai conseguir chegar. E essas pessoas existem, né? Essas pessoas estão aí. Essas pessoas muitas vezes só estão quietinhas, né? Mas elas estão sempre prontas para estender a mão e dizer, não, você consegue, né? Por exemplo, a minha professora na universidade, eu cheguei e aí eu perdi meus pais, né? Eu estava lá na universidade, tudo aconteceu enquanto eu estava lá. E eu disse, não vai dar certo, eu não vou conseguir, porque eu vou precisar me sustentar, eu vou precisar trabalhar para ter minha casa e agora o que eu vou fazer, né? E aí surgiram duas professoras. Não, daqui, por nada uma bolsa você vai ter e você vai estudar. É isso que você quer? Você vai estudar. Então siga. E aí eu fui conseguindo. Cheguei no grupo espírita que eu faço parte hoje, né? E aí você já vai desacreditado, porque já vinha de outras igrejas, já participei de outras congregações, do movimento católico e tal, e sabendo que ia para o inferno, né? Já vai carregando isso, vai para o inferno. Se prepara, é bem ali. Então, chegar, você se sentir acolhido. Não, não importa. Não importa a sua sexualidade. Não importa o que você já fez, o que você vai fazer. Você vai se sentir acolhido. Você vai ser acolhido. E aí você vai aprendendo a se enxergar agora de um ponto de vista, como é que eu posso dizer? Mais Maduro, mais maduro, muito mais maduro, e consciente. isso, e de que você é importante, né? É importante e que vão vir desafios, eles não cessam. Queria poder dizer, não, agora acabou, tá tudo tranquilo, vou seguir, mas eles não cessam. Você vai ter que continuar, mas agora reparem quem te acolhe, né? Porque não dá para seguir também só. Não vou dizer que você que aí foi onde da minha rebeldia e muitas vezes dizer que eu conseguiria, né? Não, eu vou só, porque eu tenho peito é para isso. Vou aqui Com a com cara a e a cara e a cor. coragem, né? Não dá. Infelizmente, você precisa do outro, né? Você precisa dessas pessoas.
E aí eu costumo dizer que eu tive minhas mães, mas eu sou um filho de muitas mães, né? Sou um filho de muitas mães e cada uma delas me moldam, não no sentido mas de me moldar, me Te incentivarem, de me inspiram. mostrar, de me inspirarem de determinada forma, né? Tem, tem uma professora que diz, meu filho da docência. Então, sou filho da docência e tudo que eu preciso da docência, ela tem me socorrido, tem me mostrado. A outra me mostrou que é possível lutar, né? E aí cada um luta a sua forma, né? Usa, se quer ir gritar, se quer ir para a rede social, usa. Mas cada um tem que escolher a sua forma de lutar. A minha forma é educação. Então, eu escolhi essa bandeira aí porque uma me mostrou que é assim. Ó, meu movimento, meu campo de luta é esse. É a escrita, é a educação, é transformar. Então, vamos lá. E com base nisso eu vou me moldando, né? E aí vem o Guilherme escritor, vem o Guilherme pesquisador, vem o Guilherme que Ator, vai abrindo em breve, vai ator, veio o abrindo, Guilherme, escultor, veio o não, Guilherme, professor. vai abrindo outras possibilidades, porque você vai dizendo, não, então eu posso me enxergar dessa forma também. Tenho essa possibilidade, então que tal me experimentar? Eu acho que o bom da vida é isso, experimentar o tempo todo, Então né? vamos lá aqui para o nosso fechamento. Você se inconformou, você se Exatamente. movimentou, você não desistiu, certo? Você encontrou pessoas que te ajudaram, né? E você qualificou os ambientes onde você estava. Então, assim, se enxergar é ver esse caminho, essas potencialidades, né? Em cada passo da sua vida. E que isso sirva para você que está nos ouvindo agora. Esse é o objetivo principal dessa nossa conversa. Mostrar para as pessoas habilidades desenvolvidas, habilidades que já eram inatas, mas que elas foram potencializadas, entender o capital humano dos Inhamuns, de Itauá, porque esse projeto também visa guardar essas sementes. Né? Então, aqui é uma entrevista que ela pode ser passada em várias gerações. Tá? Tanto no contexto histórico, quanto no contexto cultural, quanto no contexto filosófico, quanto no contexto psicológico, porque Uhum. esse conteúdo que a gente está debatendo, ele faz qualquer pessoa se enxergar melhor. Guilherme, vou fazer uma pergunta para você. Eu quero que você pense e lembre, tente nos contar um pouco dessa experiência. Você já passou algum período em que você não se enxergou? E como você ficou quando você passou por isso? Já sim. Quando você vê que as coisas não andam na direção que você queria, né? Porque, como eu falei lá atrás, isso pode acontecer. E é normal do processo que as coisas às vezes vêm devagar, que as coisas às vezes demoram um pouco para acontecer. E aí você acaba se colocando no lugar de esse lugar de não se enxergar, né? E muitas vezes você faz julgamentos muito fortes, julgamentos né, muito fortes sobre você, sobre quem você é, sobre o que você acredita. Você pega se duvidando se realmente está no caminho certo, se é isso que você quer, né? Se é assim que você quer. Mas acredito que com o tempo vai se desfazendo, porque você vai realmente vendo o que esses movimentos trouxeram, né? Esses movimentos dessas pausas, porque foram necessárias, né? De você ir retomando. Então, quando você não tem, falei do acolhimento, quando você se pega enxergando sem acolhimento, também faz parte de não se enxergar, né? E às vezes porque você não busca também o autoacolhimento.
né? Não busca se ouvir para entender o que está acontecendo. Então, nesses momentos, bate o desespero. Eu acho que a desesperança é o que bate mais forte Uhum. nesse momento, né? Porque você, como diz, duvidando, pega-se descrente, sem Muito bem. fé. E o que é que você fez para sair daí? Quando você fala assim de acolhimento, eu escuto você dizer assim, todo mundo precisa de uma rede de apoio. Sim, E como os jovens estão aqui nos ouvindo, né, com a nossa plateia, eu quero sempre salientar que não é só o acolhimento, né, a a qualidade desse qualidade do acolhimento. trabalho. Porque às vezes a gente chama de acolhimento o mau amigo, às vezes a gente chama de acolhimento a filosofia de vida não saudável, o comportamento que não produz vida. E aí, para sair disso, você, pelo menos para mim, né, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, eu preciso expressar de alguma forma. E diante de tudo isso que eu falei, a arte me fez aprender a expressar isso. Seja através da escrita, seja através da fala, seja através de alguma outra criação, externalizar isso e procurar essas redes de acolhimento que sejam seguras, né? De quem te ouve realmente de fato, de quem te orienta da melhor forma, né? E às vezes não é nem que eu quero chegar, não vai ser nem a família que vai fazer isso, porque a família pode ser um e aí eu estou falando da minha experiência, claro. Pode ser um empecilho para que você se sinta, porque ela pode ser mais jogadora, enfim, mas pode ser um amigo. Sim, Lucas, é um processo que não vai acontecer uma, não vai acontecer duas. Eu acredito que não se enxergar vai acontecer várias vezes. E você precisa ter a consciência, e eu acho que isso é a maturidade vem trazendo, de quem você é e o que você faz, né? O que você, se eu estou aqui hoje colocando, externalizando o que eu já fiz, como fiz, por que fiz, é preciso que eu traga isso comigo, né? Para que na hora de que venha esse de eu não me enxergar, né? Que venha esse movimento de eu me sentir no escuro, eu tenho a clareza de que o processo está fluindo, né? Porque às vezes também tem o fato de que a gente só se vê enxergado quando o outro te enxerga, né? E está para além disso, né? Essa é uma dependência muito Muito perigosa, perigosa, inclusive, né? exatamente. Não é porque o outro não esteja me enxergando no momento que eu não esteja em movimento, né? Então, fazer com que você se enxergue sem precisar necessariamente da visão do outro, sem precisar do olhar do outro, né? Que ele vai vir no momento certo. É como um projeto. Teve certa vez a gente estava num momento de muita angústia, e aí eu falo enquanto o grupo de teatro que a gente tinha, porque a gente tinha escrito projetos. A gente estava esperando a aprovação, a gente estava esperando que as coisas desenrolassem, né? Então não cabia mais a nós. O que nós podíamos, nós fizemos. Mas só que bateu essa bad muito forte, a gente ficou para baixo até que a gente sentar e conversar e dizer, não, nós fizemos. Não é que ainda não esteja em processo, não é que ainda não esteja acontecendo como a gente planejou, não esteja acontecendo, né? As coisas têm suas fases, têm suas etapas. Então é aguardar, né? Aguardar que um momento a maré vai estar cheia, outra hora ela vai secar. E aproveitar esse momento de não ser enxergado pelo outro, mas se enxergar e criar ali um momento para a sua fruição, para a sua criação, para o exercício de enxergar mesmo, de se olhar e dizer, opa, eu já fiz até aqui, eu tenho um caminho, eu tenho um percurso, E para onde eu eu quero ir? tenho para onde quero ir.
né? Não é porque as coisas estão demorando que elas não vão acontecer. Isso não quer dizer isso. O que é que eu preciso aprender aqui agora para que eu consiga seguir, né? Tem muito disso também. Às vezes tem alguma coisa que eu ainda não aprendi, que tá me bloqueando, está me impedindo de avançar Algo que eu determinada ainda não área, algo desapeguei. que eu ainda não desapeguei, algo que eu não quero acreditar, mas já está ali, né? Na minha cara, mas eu fico insistindo, né? Em não querer aprender, em não querer seguir, mas e eu acho que o perigo é esse, de depender sempre do enxergar do outro, né? E procurar mesmo você se enxergar com o que você faz, com o que você é, né? Porque se catucar bem tem sim. Ninguém tá Vazio. vazio, né? E se estiver vazio, esses vazios estão aí para ser preenchidos de alguma coisa. Então, que a gente possa preencher com qualidade, com sabedoria, discernimento, colocando no papel, e aí de uma forma bem prática, escrevendo, sentindo, o que tiver de sentir, o que tiver de fazer, como tiver de fazer, né, para que quando o outro não me enxergar, eu consiga continuar sem me preocupar, sem esperar validação, sem esperar, enfim, tantas outras coisas que a gente espera muito do outro, né? Que a gente quer muito que o outro nos veja, que o outro. Muito disso. É você centrar em si, seguir, vai passar por fases ruins e fases boas, é normal. Eu Quem vou, não passa, eu vou citar um filósofo amigo nosso, né? Entregou. Então, foi entrega, muito bom isso que você falou. Foi tá muito bom. entregando. Sim, entregou. Foi muito bom. Agora eu vou fazer uma reflexão breve. Eu quero que você defina para mim, na sua área de atuação, o que significa humanidade e dignidade. Então, dentro da educação das artes, o que é ser humano e ser digno? A oportunidade do outro fazer o que de melhor ele sabe fazer da forma que ele sabe fazer, né? Não podar. Vou fazer o link aqui com a educação formal e a educação, por exemplo, que a gente tem na miolo de posse. A educação formal ela é bem neoliberalista, né? Vai pedir muito, vai ficar te exigindo resultado o tempo todo, vai te exigir uma maneira de Padrão. ser um padrão, uma forma de comportamento, uma avaliação, metas e isso o tempo todo, né? Então, não é bem a função da educação, né? Reprovar ninguém, excluir ninguém, não é. Para mim, na minha visão, eu, Guilherme, com base nas minhas leituras, na minha formação de mundo, cada sujeito é um sujeito em si, vai se complementando, vai crescendo e vai aprendendo no seu ritmo, no seu tempo. Então, eu não estou numa escola para reprovar ou aprovar ninguém, eu estou para ensinar, para educar. Agora, como é que vai ser? Se ele vai demorar um pouco mais, se vai conseguir desarnar, se vai conseguir seguir, já são outras questões, né? Eu tenho que analisar também o que é que está imbuído, o que é que está por trás daquilo, né? O que é que tem dificultado o processo, né? Que a gente sabe, principalmente a gente vem da escola pública, que tem muitas questões que estão por trás, que está para além de eu ser inteligente ou não ser inteligente, Decorar ou não, né? decorar ou Tirar não, nota tirar notas 10. boas ou não. Isso eu acredito que é importante até certo ponto, mas não é tudo, né? Porque eu tenho que observar de onde vem, o que faz, que hora acorda, o que come, como come, A né? convivência A familiar, se convivência acorda com familiar, briga, se é recebido com paz, com harmonia, não e, entendo. E tudo e isso aí influi no processo. isso inclui no processo, então, tratar as pessoas como humanos, de fato, né? Então, a humanidade do meu trabalho está ligada a ser humano mesmo. Nem acreditar que cada um veio para oferecer algo
com suas possibilidades, com seus limites, mas que está ali para eu como mediador, né, ou qualquer outro professor que faça isso da melhor forma, que trate da melhor forma, né? E isso tem adoecido muitos colegas, né? Tem adoecido muitos colegas porque a gente quer dar conta de tudo, quer nota alta o tempo todo lá em cima, quer o rendimento melhor, quer a nota máxima no Enem. E a gente vai conseguir tudo isso com uma lapada só, né? Talvez não consiga. Isso nos venderam como importante, né? Mas e o resto, né? E quem não tem todos esses sonhos que nos são vendidos? E tem outros sonhos mais simples. Eles vai ser negado o direito deles aprenderem da forma deles, né? Vai ser negado ser tratado como gente, né? E aí é quando, por exemplo, eu me lembro muito quando eu fui falar que eu ia fazer pedagogia, né? Nossa, e tão inteligente para ser pedagogo, eu ouvi não foi de uma nem de duas pessoas, foi de muita gente, né? Então a desvalorização já começa por aí. Eu digo, o que é que tem? Só vale quem faz a medicina, a odontologia, quem faz Direito, o engenharia? direito, o curso. Não, que bom que vai ter boas pessoas que se preocupam com isso para ajudar aqueles outros. Então, tratar as pessoas e os sonhos delas, cada um, eu acredito muito que cada um vai sonhar ou base naquilo que pode abarcar, né? Então, ajudar para que aquele processo seja bonito, né? Que aí é a boniteza de Paulo Freire, né? A boniteza é fazer com a realidade, é fazer com o que se tem, com o que é possível, né? A gente preza muito por uma educação pública de qualidade, que ela seja acessível a todos, que todos tenham os materiais, que todos tenham as condições necessárias, mas a gente precisa também saber que está num país desigual e que precisa de alguns suportes, que esses suportes estão para além do material, né? Então, está mais na forma de tratar o outro, está mais na forma de se achegar, está mais na forma de. E aí, o que é que está acontecendo? Como é que eu posso ajudar? Como é que a gente pode seguir com vocês? Né? E aí? Chega para o aluno ver, e aí? Não está dando certo? O que é que está acontecendo? Tem como eu te ajudar aqui? Ah, não consigo de determinada forma, então vamos tentar por outro caminho. Né? Tá com fome? Tá com fome? Bora procurar o que comer para depois estudar. Né? Então isso tem que acontecer, né? E aproveitando o processo e aos pouquinhos. Não porque é o objetivo da educação fundamental é você tomar e um XYZ até o sexto ano, você vai ter que conseguir, porque se você não conseguir, vou adoecer, o sistema vai me, Vai me enfim, vai me engolir? engolir. Vamos tentar seguir o sistema. Vamos, vamos fazer a nossa parte, mas vamos tratar as pessoas como humanos, né, dentro das suas possibilidades. Isso é uma bandeira que eu levo, né, de tratar com suas possibilidades e seus limites. E os limites estão aí para a gente ir quebrando, né? Isso qualifica e dignifica. Muito bem respondido. Agora nós vamos para o próximo e último bloco, né, que são as respostas reflexivas diretas, né? Aquele bate-bola, eu me inspirei na Maria Gabriela, certo? Então, Maria Gabriela, um beijo de onde você estiver. Eu vi, eu achava o máximo ela. Só que ela fazia uma palavra. Eu preferi É um três. bate-volta. Eu preferi três, tá? Então eu vou fazer Três palavras. uma pergunta e até você define isso em três palavras para você. Elas não precisam ser conectas. É o que é para você, tá? Guilherme, o que você vê para o futuro da humanidade? Eu vejo muito trabalho, Uhum. muita esperança, que é necessária, e
Eu vejo que a gente vai precisar de muita coragem, Trabalho, coragem e esperança. esperança. Muito bem. Como você está se sentindo agora? 3 palavras para 3 saber como eu palavras. tô sentindo. Eu me sinto bem, estou me sentindo consciente e estou me sentindo ansioso. Muito bem. O que que o seu propósito de vida comunica às próximas gerações? Comunica, que é o que eu já venho falando, né? Que é preciso, e aí em 3 palavras, nossa, que difícil. Luta, tem que Uhum. ter luta, tem que ter consciência, e aí eu vou usar consciência de classe, né? E tenho que usar verdade, né? Trabalhar sempre com a verdade dentro disso tudo. E o que que você deseja para as próximas gerações? Eu desejo que elas se desprendam do supérfluo, né? Que elas estudem e a base e que elas pesquisem, né? Porque senão, se a gente continuar no mesmo movimento que nós estamos, a gente vai precisar de mais coragem ainda do que eu já falei de coragem para o futuro da humanidade, né? Para se reconstruir pode ser mais difícil. Então acho que a gente tem uma oportunidade e a chance de se reinventar logo, né? De criar logo, de procurar entender quem nós somos, né? Onde é que a gente está inserido. E aí eu vou falar de novo, a gente tem a oportunidade de entender qual é a nossa classe, quem é que está conosco, quem está do nosso lado, quem é que luta comigo, para depois não ficar como o poemazinho do Bertolt Brecht, né? Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei, eu não era negro. Depois levaram os os índios, mas eu não me importei, eu não era índio. Depois levaram os gays, eu estou aqui parafraseando, né? Mas eu não me importei, eu não era gay, agora estão me levando. Mas como ninguém se importou comigo, como eu não me importei com ninguém, ninguém vai se importar comigo. Então eu acredito que é hora da gente se importar com as pessoas, se enxergar e enxergá-las. Porque senão elas vai tudo de ladeira abaixo. A hora de se enxergar é agora. Agora, Então, muito obrigado. eu que Tá? agradeço. Foi muito bom ter você aqui. E vocês que estão nos assistindo, reflitam sempre, tá? Eu espero que esse recado aqueça o seu coração e lhe traga esperança para um futuro melhor. Valeu.